Bom, pessoal, aqui nós temos uma prática aqui, no caso da chave compensadora automática, utilizando o autotransformador. Então o circuito que a gente está montando é esse daqui. Por enquanto, eu só estou montando o diagrama de comando só para testar. Já testei aqui, vou ligar, a gente vai ver funcionando. Mas qual que é a ideia? Basicamente, entra primeiro K2 e K3, são três contatores, tá? K1, K2, K3, né? Daí aqui no diagrama de potência a gente consegue observar. Então a lógica aqui vai ser o seguinte: entra K2 e K3, daí vai entrar uma tensão parcial de 65%. Então não vai entrar 100%. Então K1 manda 100%, agora K2 e K3 que entra no começo vai mandar 65% da tensão. Daí vai dar mais ou menos uns 5 segundos, sai K2 e K3 e entra o K1. O K1 manda a tensão total para o motor de indução trifásico. E aqui no caso nós temos aqui o circuito de comando, né? A gente já simulou na semana passada, né? As lâmpadas sinaleiras eu não vou ligar, só para ficar menor o circuito. Então é esse circuito aqui. Esse inclusive no livro que eu estou utilizando lá estava com erro, né? Teve que fazer uma correção para poder funcionar certinho. Mas basicamente entra K3 aqui inicialmente, depois ele K3 e K2, né? K3 e K2 entra inicialmente, e daí depois um tempo sai o K3 e K2 e entra o K1, conforme a gente já simulou lá no K de cima. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então eu vou colocar primeiro, vou estar ligando. Daí ligando aqui, ligar o disjuntor. Então, por enquanto é só o diagrama de comando. E observe aqui que vai entrar K2 e K3 e depois sai esses dois e entra só o K1. Eu vou dar um zoom aqui já. Observando aí não dá para ver muito bem, né? Aqui tá preto, aqui laranja, laranja. Vamos dar um zoom mecânico aí. Então eu vou desligar e ligo de novo. Então entrou K1 e K3, deu mais ou menos 5 segundos. Daí está somente K1 e fica K2 e K3 desligado. Então essa lógica aqui é justamente para poder entrar aqui a tensão parcial pela chave compensadora, né? Aqui é o autotransformador, né? Então a gente alimenta aqui, no caso esse contator alimenta o contator, o autotransformador, e do outro lado aqui, né, nós temos fecha um curto, né? Esse K3 fecha um curto desses três terminais. Então é desse cara aqui, ó. Então aqui é o autotransformador. Então é justamente isso aqui que a gente vai fazer. Vai, no caso, curto-circuitar esses três aqui. Esses três 0 volt. Aqui, 0 volt, aqui. Aqui a gente alimenta com as três fases. E aqui a gente tem as tensões parciais, né? Que é 80%. Aqui 65%. Os taps, né? De onde a gente consegue tirar a tensão parcial ali. Então daí a gente faz a medição e dá uma olhada depois. Então, por enquanto é isso. Eu vou montar agora a parte da potência. Então, aqui não tem, o diagrama de potência não tem muito segredo. Basicamente é só seguir aqui e os demais ligar e testar aqui. A gente faz algumas medições. Aqui só mais uma observação. A parte aqui do comando, tudo que está na primeira fase está na cor amarela. Então, toda a primeira fase e todos os A2. Nós temos aqui os A2 que são os comuns, né? Esse comum aqui, né? Esse que vai para outra fase ali. Tô colocando na segunda fase, no caso. Então eu deixei na cor preta. Que daí é uma forma de a gente identificar aqui no comando que o amarelo nunca pode encontrar o preto diretamente, sem que tenha pelo menos uma bobina ali no meio do caminho, né? Justamente para evitar o curto-circuito. Bom, agora aqui nós temos o mesmo circuito da chave compensadora, mas está com autotransformador agora, né? Então aqui a gente pode observar, foi feito o diagrama de potência. Vamos fazer um teste aqui para ver como que vai funcionar. Nós vamos ter que medir tensões, né? Basicamente, se a gente for observar
aqui embaixo são os negativos, o comum, né? Aqui em cima do autotransformador RST, as 3 fases, e a gente está retirando a tensão de 65%. Se a gente fizer um cálculo aí, 0,65, que é os 65%, vezes 220, porque entre fase e fase a gente tem 220 volts, quando está na tensão total. Como a gente vai aplicar uma tensão um pouco menor, então vai ser 65% da tensão, utilizando a chave compensadora. Deu 143 volts, mais ou menos, né? E daí ele começa com esse valor, depois ele vai para 220. Então vamos ver se isso acontece na prática. Por enquanto ainda o motor não está ligado, mas a gente quer ver se isso vai acontecer mesmo. Então, vamos vir aqui. Deixa eu girar aqui. Então o que eu fiz? Bem na saída aqui do térmico, onde eu vou estar ligando o motor depois, né? Bem aqui nós vamos medir a tensão. Vamos utilizar aqui o alicate amperímetro, só que na função de voltímetro. Então tá aqui 750, né? AC, né? Tensão alternada, preto no comum e o vermelho aqui no V, né? Para tensão. E vamos ver se isso vai acontecer. A gente sabe que entra lá dos contatores, entra K2 e K3 inicialmente, que é o autotransformador, e depois sai K2 e K3 e entra K1, que é o 100% ali da tensão. Então vou tentar colocar mais ou menos aqui, deixa eu ver se está pegando, tá? Então eu vou medir aqui em paralelo as tensões. Eu posso pegar aqui embaixo, mas eu vou pegar aqui em cima. Por enquanto não tem nada. Vou acionar aqui. Então inicialmente entra ali, ó, 140, 141 volts. Deu uns 5 segundos, ele vai lá e troca para 200 e praticamente 220 volts. Então tá funcionando certinho. Só ligar o motor agora para testar, né? Então a gente faz isso para conseguir reduzir a corrente de pico. Então aqui também. Então nesse caso aqui agora eu vou ligar o motor e a gente faz a medição de corrente. A gente mede se fosse a situação partindo direto e também com a partida utilizando a chave compensadora. Para efeito de comparação, nós vamos ligar aqui primeiro esse motor aqui de indução trifásico, né? Ele é deixa eu tentar visualizar ali. Ele tem 0,25 cavalos, né? 0,25 CV. A corrente dele na ligação triângulo, né? Em 220 volts. A corrente nominal é 1,14 amperes. E o IP sobre N é 4,5. Então se é 4,5, se a gente... Tô vendo esse daqui, ó. Tá esse motor menor. Então 1,14, aliás. 1,14 vezes, né, 4,5, né? Então essa corrente aqui no pico, ela chega em torno de 5,13 amperes, aproximadamente. Então vamos medir essa corrente de pico para ver se chega. Aqui a gente fez o fechamento dele em triângulo. Então aqui está sendo o fechamento sempre em triângulo, né? 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. Daí eu já estou alimentando direto aqui depois do juntor. É só para fazer um teste mesmo. A gente faz essas duas medições. Então eu vou colocar aqui o alicate amperímetro para medir corrente. Eu vou colocar em 20, que é a menor escala aqui alternada. Vou pegar a primeira fase. Eu medi entre fase e fase, que para os três está dando aproximadamente 217 volts. Ou seja, estão equilibradas aí as tensões aí do trifásico. Então aqui eu tenho que ter um botão aqui do lado. Eu vou pressionar o botão para ele poder medir a corrente de pico. Deixa eu tentar deixar mais um pouquinho em pé ali, para ele conseguir medir a corrente de pico. Vou ligar ali e vamos ver quanto que vai dar aproximadamente, né? É claro que a corrente nominal, como ele não tem carga, não tem nada ligado, a corrente nominal tem que ser menor. Por consequência, a corrente de pico também tem que ser menor.
Então aqui deu 3,53. A gente tenta armazenar esse valor, 3,5, né? Então deu 3,5. Vamos ver quanto está a corrente nominal. Devia ter medido já, né? Eu acabei esquecendo. Então ligar aqui de novo. Soltei. A corrente nominal 0,86 amperes. Então 3,5 e 0,86 aproximadamente. A gente pega aí. Vou desligar aqui. 3,5 dividido por 0,86. Tá dando uma relação aí de 4, né? 4,07 a relação, né? O IP sobre N. Agora a gente vai fazer essa mesma ligação, né? 3,5 e 0,86, né? 3,5 corrente pico, 0,86 corrente nominal. A corrente nominal não vai mudar, né? Pra gente. O que vai mudar é a corrente de pico, né? É o que nos interessa. Então aqueles 3,5 tem que ser menor aqui. Então, aqui eu vou manter, né? Vou deixar do jeito que tá. Deixa eu desligar. Aliás, deixa eu tirar. Então, esses três aqui tá no fechamento já triângulo. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar dessa cor aqui. Esse azul ele já tá ligando ali nos três, né? Então, eu vou pegar essa primeira fase. Vou colocar ali na saída. Tô colocando uma outra cor só pra gente observar esse finalzinho aqui. Tô colocando na saída do relé térmico. Aliás, esse daqui foi o segundo, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse daqui é a fase 2. 2 vai ficar no 2. O primeiro, né? A primeira alimentação R, né? Ou L1 vai ficar aqui na primeira saída aqui de potência. E agora esse terceiro RST, né? Ou L1, L2, L3. Então o RST, no caso o T, vai no terceiro ali. Tem uma observação aqui também, né? Ele fala aqui da partidas por hora ali são 10 no máximo. Então a gente tem que respeitar esse daqui do alto tráfego, senão a gente pode acabar queimando ele. Então sempre tem que ficar atento. E a gente consegue observar que ele é grande, né? Então a gente utilizou lá a estrela triângulo, reduziu lá de... em estrela ele pode receber do 380 volts. E a gente ligou 220. Então 220 comparado com 380 dá aproximadamente 58% da tensão. Então aqui a gente está trabalhando sempre com o motor, não está colocando ele em estrela, ele sempre vai estar em triângulo. Sempre triângulo, só que em triângulo ele recebe lá os 144 volts aproximadamente, né? Depois vai para 220. Então a diferença é que aqui você não está mudando estrela, triângulo, né? Aqui é sempre triângulo e o autotransformador que chaveia essas tensões aí, vamos dizer assim, né? Na verdade tem um temporizador que está fazendo isso daqui, né? Essa função, conforme a gente já viu lá no cá de cima. Então aqui nós medimos, né? Antes estava 144 volts. Então vamos ver aqui se vai reduzir mesmo a corrente de pico ou não. É isso que nos interessa. Daí, por exemplo, caso o motor não partisse com 65%, você colocaria em 80%, né, para poder partir caso ele tivesse conectado em alguma carga, alguma coisa assim do tipo, né? E então vamos aqui medir corrente de novo. Eu vou pegar a primeira fase, vou medir essa corrente, vou apertar ali e vamos ligar novamente. Então vou dar a partida e vamos ver quanto que vai ter de corrente. Deixa eu ver, tá ok, beleza. Aqui ó, 2,35, né? Ali tá a corrente, essa corrente de pico, 2,35. Antes era 3,5. Se a gente for comparar 2,35 em relação a antes que estava dando 3,5, né? Aproximadamente, aí tá indo, ó, 60, a corrente tá sendo aí a 67% da corrente da outra situação, né? Então ele reduziu aí, teve uma queda aí de 33% na corrente, né? Se a gente for analisar. Então tava de 3,5 caiu para 2,35 a corrente de pico. E se a gente for ver aqui a nominal,
a nominal continua 0,85. Uma coisa que nós temos que observar é o seguinte também, né? Que esse motor, a gente já visto que era 1,14 vezes 4,5. Isso seria a corrente de pico, né? Lá é a carga 100%, né? Se estivesse utilizando 100% da potência dele. Então nesse caso aqui, se a gente for pegar 5,13, deu 2 ponto, acho que é 2,56, né? Se não me engano. Deixa eu partir de novo aqui que eu esqueci. Vamos comparar aqui. Agora é um valor um pouco maior. 2,70, velho. 2,70. Então se a gente pegar 2,70 e comparar com o valor anterior, que era 1,14 vezes, né, 4,5. Esse seria o pico de antes. Então tá dando aqui em torno aí de 52% aí da corrente, né? Se fosse na condição... É que a gente não está medindo em 100%, mas é só mais para poder comparar. Então, assim, querendo não, tá caindo, tá reduzindo a corrente de pico. Para motores lá a partir de 50, a partir de 5 cavalos, né? Você já não pode partir diretamente. Daí você tem que usar a partida indireta, seja estrela triângulo ou chave compensadora. Mas também pode utilizar soft start ou inversor de frequência, que a gente vai estar vendo isso depois. Mas por enquanto aqui é só mais para poder demonstrar mesmo. E o motor, né, eu tô mostrando, ele tá girando, né? Não parece, né, mas tem um botão que está enroscado. Eu acabei esquecendo de mostrar aqui o motor funcionando. Mas beleza. Então a ideia aqui era só mais para mostrar esse outro tipo aí de partida. Vamos fazer mais algumas medições. Estava confirmando aqui no livro, esse livro aqui, né, de Comandos Elétricos, Teoria e Atividades, do segunda edição G Nascimento, da editora Érica. Aqui diz o seguinte, né, que como sabemos, deixa eu só ajustar aqui. Como sabemos, a redução da tensão provoca redução na corrente de partida e no torque para as seguintes porcentagens segundo a TAP. Então, como a gente está utilizando essa de 65%, ele pega aqui 0,65 ao quadrado vezes 100% e está colocando 42%. Ou seja, a redução, está dizendo aí, da corrente de pico aí cai para, tanto a corrente de pico quanto o torque cai para 42%, né? Então ele fala aqui, ó, esses valores em porcentagem, né, aqui acima, são em relação ao IP, né, a corrente de pico, do ponto de vista da rede e não nos terminais do motor. Eu estava medindo antes nos terminais do motor. Vamos medir aqui da rede para a gente ver se dá isso daí também, né? A gente compara como está agora, né, com a chave compensadora e depois a gente liga direto e compara para ver como que fica. Então nesse caso, pressionei aqui o hold e vou dar pressionar. Antes tinha dado 2,70 e pouco, né? Vamos ver aqui. Tinha dado 60 e poucos %, né? Se não me engano. Deixa eu ver aqui, tá ligado? Ligado. Bom, aqui já tá com um valor já diferente, né? 1,62. Ele trocou ali para outra partida, né? 1,62. E aqui o pico, quando ele foi para triângulo, 1,80 e pouco. Só pra gente poder verificar. Deixa eu ver se tá gravando. Vai 1,62, depois 1,80 e pouco. A corrente nominal aqui, a gente está pegando direto da rede aqui, né? Não está medindo lá nos terminais do motor. Então 1,62, deixa eu desligar aqui. 1,62, corrente de pico. Se a gente comparar 1,62 em relação à corrente que seria, calculadora subiu. Vamos comparar aqui para a gente ter uma noção, que aqui ainda não está 100%, né? Mas 1,62 dividido era 1,14 vezes 4,5. Vou colocar aqui.
Então era 1.62, daí a corrente nominal 1.14. Deixa eu pegar o foco aqui, e 4,5. Só para comparar. Aqui tá dando 31%, né? Mas vamos partir direto aqui também, né? 31% é o valor da placa, né? Tá dando aqui. Mas vamos verificar uma outra, novamente aquele experimento que a gente fez. Que ao invés de ligar aqui, eu vou ligar direto do próprio na saída aqui do disjuntor. Só para medir a corrente lá. Tinha dado, acho que era 3,5, mas vamos verificar aqui novamente. Primeiro, segundo, que a gente está pegando aqui da rede, né, e não dos terminais. E terceiro. Então eu tirei, né, a ligação do motor, eu tirei aqui da chave compensadora e estamos testando diretamente por aqui. Vamos ver. Antes tinha dado 3,5. Eu devia ter anotado os valores, né? Mas tudo bem. A gente vê aqui. Eu vou pegar dessa primeira fase. Vou colocar essa fase para lá. Então deu 1.62, né? Depois trocou lá, foi para 1.80. Mas vamos comparar com partindo diretamente, só para a gente ter uma noção aqui. Então partindo diretamente, deixa eu pressionar o hold. Deixa eu ver se tá dando foco aí, né? Tá. 5.23. Bom, agora ficou já um valor aí mais interessante, né, em relação à rede. Só pra gente comparar se dá os 40 e quantos por cento? 42% aí. Então, antes era 1.62 dividido, que agora a corrente de pico deu 5.23. Aqui também está dando 30%. Provavelmente aqui também, como está em vazio, né, ele não vai estar respeitando certinho ali, né? Ali provavelmente seria 5%. Bom, de qualquer forma, mas para a gente comparar, saiu quase que na outra situação que tinha dado isso também, né? 1.62, vamos pegar a outra, porque da outra já não pertence mais à chave compensadora. Mas 1.8 dividido por 5.23. Tá dando aqui 34%. Deixa eu pegar uma segunda fase, só por desencargo de consciência. Vamos ver a corrente de pico na segunda fase. Aqui já está com outro valor, né? 4.16. E vamos para a terceira fase. Então um deu 5 e pouco, aqui 4.16. Aqui também está estabilizado 4 ponto alguma coisa. Não posso partir muitas vezes aqui, então vou comparar do meio também, só para a gente visualizar. Então esse daqui, eu vou pegar esse segundo, deu 4.16 antes. E vamos voltar para a chave compensadora. Então esse vai lá no primeiro, na saída lá do térmico. Esse daqui vai no segundo. E esse daqui vai no terceiro. Beleza, 4.16, né? Só pra gente comparar aqui como tá. Vou pressionar aqui o hold. Ligar aqui e dar a partida. Eu tenho que ficar atento, são só 10 partidas por hora. Vou partir mais uma vez só pra fazer mais um teste aí. Tá na segunda fase agora. Então ligar. 1.55. Vamos ver na hora que ele troca ali. Acaba dando um salto ali também, na hora que ele faz a troca. Aqui vai para 100%. De qualquer forma, 1.55. A gente ir comparando. 1.55 dividido pela situação lá que era 4.16. 37%. Tá próximo ali dos 42%, né? Que ele estava falando em relação à rede, aqueles valores ali. Bom, então é isso aí por enquanto, né?
É mais para a gente poder analisar uma outra situação. Normalmente não é mais tão utilizado esse tipo aí de partida utilizando o autotransformador. Já dá para observar, né, o tamanho dele, né, para colocar lá no painel seria um pouco ruim. Mas é uma outra opção e é bom conhecer, né? Beleza? Então a gente finaliza aí e por enquanto é só isso. Até mais.